Então, Oséias 3, do 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher, que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela, você vai comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Na semana passada eu citei aquele autor, o C.S. Lewis, autor do livro Cristianismo Puro e Simples, e nesse mesmo livro, ele diz que o amor de Deus, ele é tão singular, que ele nos ensina a amar aquilo que ainda não está redimido. Consegue pensar nisso? Amar aquilo que é desprovido de redenção, aquilo que não tem a graça redentora. Ele fala que é amar o que é feio. É amar, uma palavra mais forte, o que é desgraçado. Ele diz que o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, é um amor que ama aquilo que não tem redenção, que é feio. É aquilo que ainda não está, está impuro, está sujo. E Paulo, quando fala de Jesus como o noivo da esposa, que é a igreja, lá no livro de Efésios capítulo 5, eu já citei esse texto, ele diz que ele lavou a igreja por meio de uma lavagem de água pela palavra, para apresentar a igreja como uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula, limpa, santa e sem defeito. Mas ele não a encontrou assim. Ele encontrou uma igreja, uma noiva suja, com muitos defeitos, muitas manchas, muitas máculas. Mas o amor dele é tão poderoso, é um amor tão gracioso, que ele lavou para si mesma. A obra desse amor é tão poderosa, que ele a amou e ele a transformou graciosamente. Irmãos, nesta manhã, esse texto que a gente acabou de ler, ele nos diz, nos mostra, que o amor de Deus de fato não falha, como a gente cantou. O amor de Deus, ele não desiste, ele não se esgota. Ele é um amor soberano, ele é imutável, mas ele também é redentor. Então eu queria que você guardasse isso. Esse texto que a gente leu nos mostra que o amor de Deus, que revela a sua graça, é um amor soberano, é um amor imutável e é um amor redentor. E um amor redentor ama a pessoa amada em condição de sujeira. Ama aquilo que não é bonito. Ama aquilo que não entrega. Não entrega. Não entrega aquilo que é esperado que se entregue numa relação. Mas Deus nos trouxe aqui, nesta manhã, para que a gente repense ou relembre verdades eternas sobre esse Deus de amor que a gente tanto canta.
O amor de Deus, ele é expresso para nós na pessoa de Jesus. João 3,16 diz que Deus amou e deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus te trouxe aqui, Deus nos trouxe aqui nesta manhã, para que a gente relembre o amor dele. Mas Deus também nos trouxe aqui para que a gente receba renovação nesse amor. Para que esse amor, uma vez lembrando desse amor biblicamente, o Espírito Santo de Deus diz, Romanos capítulo 5, que ele derrama esse amor no nosso coração. E Deus precisa derramar esse amor no nosso coração, porque esse amor a gente não produz. Talvez você diga, eu tenho uma natureza amorosa, mas não é esse amor redentor. Ah, eu sou uma pessoa graciosa no trato. Deus te abençoe, mas você, se não for em Jesus, você não tem esse amor redentor. Esse amor redentor, ele é dado pelo Espírito Santo. E o Senhor nos trouxe aqui para nos fazer entender biblicamente, relembrar isso biblicamente, e para que a gente receba isso do Espírito Santo. E a gente, uma vez recebendo esse amor, a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a gente mesmo. A graça transforma, irmãos. E a graça redentora que transforma, mostra esse amor redentor. Eu queria perguntar para mim e para você, à luz daquelas palavras ou colocações que o C.S. Lewis faz. Longe do amor de Deus, você já teve condições de amar o que era desprovido de graça, de redenção? Não pense em situações extremas. Pense nas relações sociais. O dia em que você, como pai, viu seu filho manifestar, sem filtro social nenhum, pecado. Como você se sentiu? O dia em que talvez, numa relação de trabalho, você agiu com graça, caminhou a segunda milha e recebeu, talvez, corrupção, traição, fofoca. Como que você reagiu ou tem reagido quando as situações mostram para você pessoas, você tem que interagir com pessoas que estão manifestando não redenção? Se não for com esse amor leal, soberano, imutável, redentor de Deus, a gente sucumbe àquilo que o Novo Testamento diz para a gente fugir, não pagar o mal com o mal. Não é para pagar o mal com o mal. A vingança, máxima, princípios bíblicos, pertence ao Senhor. O nosso Deus é um Deus que é justo juiz, que julga todas as coisas, julga as nossas causas. Hoje, Deus quer nos banhar no seu amor. Talvez você olhe para você e diga, eu estou sujo. Eu estou todo manchado. Eu estou impuro. Não consigo me limpar. É areia movediça. Quanto mais eu me mexo para tentar fazer alguma coisa por mim, mais eu afundo em mim mesmo. Há uma esperança a você. Há um Deus redentor que ama graciosamente, está aqui para nos amar, para mostrar que o amor dele é poderoso e nos livra e nos resgata de nós mesmos. Então, se as tuas relações sociais estão marcadas por situações limite, porque você não tem recebido esse amor de Deus redentor, ou se você mesmo se vê como alguém sujo, impuro, e você precisa dessa lavagem de água pela palavra, no amor de Deus, Deus está aqui. E Ele tem poder para que no seu amor, para nos lavar e nos fazer uma noiva santa, sem ruga, nem mancha, nem mácula, sem defeito, porque o amor dele faz isso. A infidelidade de Gomer é a personagem do texto, mulher de Oséias. Deus chega para ele e diz, Oséias, vai lá e ame a tua mulher, que ama outro. E é assim que eu estou indo em relação ao meu povo. Eu amo esse povo que ama outro. E aí esse pecado é um pecado persistente lá em Israel. E nesse cenário,
Deus manifesta o seu amor redentor. Então, tem algumas lições, o texto mostra para a gente algumas lições. No versículo 1, primeira lição que a gente tem desse amor redentor. Deus ama, guarda isso, um coração que olha para outros deuses. Gente, só Deus pode ter esse amor. Vai lá outra vez e ama uma mulher que é amada do seu amigo e adúltera. Deus manda Oséias amar de novo uma esposa infiel. Isso é, irmãos, um desafio para Oséias, é um desafio para nós. O que esse povo amava? Primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, esse povo amava Baal. Mas por quê? O texto nem fala muito disso, o texto fala por aquilo que ele oferece. E o que ele oferece? Um bolo de uva passa. Não é nada, não tem nenhum problema com a uva passa aqui. É que esse bolo de uva passa, ele era utilizado religiosamente. As mães que estão na fase de não dar açúcar por filho, usam uva passa para adoçar, está tudo certo. Esse bolo de uva passa era utilizado ritualmente em cultos a Baal. Então, era utilizado em festas de Baal e tinha um forte apelo sensual e até era usado em orgias sexuais, nos cultos a Baal. Acreditava-se que ele tinha um poder afrodisíaco e as pessoas, de uma maneira carnal, buscavam esse produto para dar mais vazão ou lugar aos seus apetites. Então, olha o cenário que Deus está dizendo para Oséias. Ama a tua mulher que ama outro, por aquilo que ele oferece. O meu povo, eu o amo, mas eles amam Baal por aquilo que ele oferece. E ele oferece esse produto afrodisíaco que estimula ou dá voz e vez, sem filtro nenhum, ao desejo carnal deles. Em última instância, o que aquele povo queria? Deus, deixa os meus apetites fluírem livremente. Eu não quero nada que me livre disso. Baal está oferecendo esse produto para eles. E é o produto que pauta o caminho para os prazeres ilusórios que eles queriam viver. E Deus está dizendo para ele: ama a tua mulher assim, eu amo o meu povo, ainda que eles não me amem. Qual é a lição, irmãos, que a gente tem para o nosso coração à luz desse primeiro ponto? É que Deus ama indignos. Deus ama, esse amor imutável de Deus, ele acontece em meio à infidelidade. Deus ama em meio à infidelidade. E isso nos ensina um aspecto da graça de Deus. Esta comunidade não é um lugar, a não ser de outra coisa, pecadores remidos pela graça de Deus. E o que são pecadores remidos? Se há fidelidade em você, é porque o amor de Deus te alcançou. Se hoje você pode gostar da lei de Deus, se você pode gostar de Deus, se o seu coração voltou-se para Ele, é porque esse amor imutável se manifestou um dia na tua vida. E Deus te amou, me amou, Ele nos amou quando nós estávamos entregues ao bolo de uva passa dos prazeres ilusórios de Baal. Parece pouca coisa e talvez a gente esteja acostumado com isso no discurso, mas eu queria que a gente pensasse o quão sério é isso. Deus amou pessoas infiéis, pessoas indignas, que buscavam vorazmente os bolos dos prazeres, que buscam sem filtro nenhum os prazeres ilusórios que Baal oferece. Eu não sei amar assim. Você naturalmente não sabe amar assim, mas esse é o amor que Deus tem por nós. Não é fácil amar assim, mas Deus ama
pessoas que não são fáceis de amar. Deus ama aquilo que é bestial. Ele não ama o pecado. Mas Ele ama aquilo que é bestial. Entende uma palavra bem bíblica aí, apocalíptica? Deus ama o que é bestial. Deus ama gente que não é fácil de ser amada. E isso nos humilha, porque você não é fácil de ser amado, não. E eu também não. Nós fomos criados por Ele e nós caímos no pecado. E Deus nos amou olhando para mim e para você, dizendo, esse aí é um selvagem para seguir os prazeres ilusórios, mas eu o amo. E Ele amou assim. E é esse amor que Ele quer derramar em nós, pelo Espírito Santo, para nos lavar, para nos curar. Isso nos tira a hipocrisia, isso tira a autossuficiência, isso nos limpa de uma soberba de igreja, de que principalmente um risco que a gente corre quem cresceu em igreja, de achar que é certinho. Isso nos lava da hipocrisia, da gente achar que a gente consegue alguma coisa em relação à vida religiosa por nós mesmos. Não! Se Deus te entregar a você mesmo, você come bolo de uva passa. Você segue seus prazeres ilusórios. Tem gente que diz que não, eu quero bolo de chocolate, tudo bem. A gente segue aquilo que Baal oferece, sem razão, sem senso crítico nenhum. Mas uma vez que Deus nos alcança, a gente para de correr atrás dos ídolos, de uma maneira bestial. Deus ama a gente que corre atrás dos ídolos. Eu queria que você pensasse em pessoas com quem você tem que conviver e se lembrasse disso. O amor redentor de Deus ama pessoas que não são fáceis de amar. O amor redentor de Deus ama pessoas que correm de uma maneira ilógica atrás dos ídolos. O amor santo de Deus, Ele nos resgata dos prazeres bestiais e nos dá troca por... Ele tira a gente dessa busca por prazeres baratos. Portanto, meus irmãos, Deus não chegou para Oséias e disse, vai lá e sinta amor. Deus chegou para Oséias e disse, vá lá e ame. E é isso que nos mostra o que é o amor de Deus na Bíblia, é uma decisão. Ame. Deus decidiu amar. Portanto, hoje, se você não consegue amar pessoas que não são fáceis de serem amadas, se você não consegue amar pessoas que correm atrás dos ídolos, se você não consegue amar de uma maneira graciosa, com esse amor redentor, pessoas que trocam Deus por prazeres baratos, você precisa ser banhado no amor de Deus. A gente precisa terminar dobrando os joelhos do coração, dizendo, o Espírito Santo derrama esse amor no meu coração. O amor é uma decisão, irmãos. E esse é um primeiro ponto do amor redentor de Deus. Mas o texto não diz somente isso. No versículo 2, Deus diz, comprei-a por 15 peças de prata. Há uma discussão, o que significa essas peças de prata, quanto custava isso? E também, porque ele coloca elementos da agricultura aí. Prata mais cereal. E Oséias vai lá e compra a esposa dele. Gente, ele comprou aquilo que era dele. Gomer já era a esposa dele, mas ela precisava ser comprada. Por quê? Porque ela estava escrava de outras pessoas. Qual é a segunda lição desse amor? É que Deus paga o preço pela redenção. Ele paga o preço de redenção pela pessoa que ama. A gente já sabe disso. E aí eu quero que você preste bastante atenção aqui. Tem um autor que é o John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ele diz o seguinte: no amor verdadeiro, alguém paga o preço pelo outro. No amor verdadeiro, alguém paga o preço pelo outro. Oséias vai lá e paga o preço. Só que ele paga com prata e cereais. Cristo paga com vida e sangue, carne e sangue.
por você. O amor de Deus, irmãos, se ele é uma decisão, ele também é entrega. O amor de Deus não é uma emoção, é obra feita. O amor de Deus também não é bonito para a gente olhar na rima da poesia. É cruz, sangue derramado na cruz. O amor que Deus tem por você significa que Cristo pagou o preço por você. E eu acho que às vezes a gente esquece disso. E a gente às vezes não se banha e se satisfaz plenamente no amor de Deus. E aí a gente vai buscar poder de redenção em coisa que não morreu por nós, que não tem redenção. E aí bestialmente a gente fica procurando o céu nas coisas da terra. Quando na verdade Deus está chamando a gente para a cruz hoje, para ver que teve lá uma pessoa morta com sangue derramado, uma obra feita. Porque no amor verdadeiro de Deus, alguém se entregou por nós. E isso nos satisfaz para a vida inteira. Segundo ponto hoje, irmãos, no amor redentor, o preço da redenção foi pago pela pessoa amada. E no versículo 3 e 4, Deus vai dizer, porque os filhos... 3. Eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. Eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. O que o amor redentor de Deus faz? O amor redentor de Deus ama o que é indigno. O amor redentor de Deus paga o preço pela pessoa amada, mas o amor redentor de Deus nos purifica. Por isso hoje, como está o nosso coração? A reconciliação de Oséias com a sua esposa, Gomer, passa por um tempo de purificação. O amor de Deus, ele nos encontra na lama do pecado, mas ele não nos deixa assim. Tem um autor que diz que Cristo nos amou, pensando em Efésios 5, 22 e 23 e por aí vai. Cristo nos amou não porque nós éramos amáveis, mas para nos tornar santa, uma igreja santa como ele é santo. Deus disse para Oséias, vai lá e casa com a Gomer, compra ela de volta e ama a tua mulher. Mas ela vai passar por um tempo de purificação de si mesma. Você vai ficar com ela vai ficar com você e não vai ter relações, até ela ser restaurada. Deus está fazendo a mesma coisa com o povo dele, vão ficar sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem símbolo religioso. Deus removeu tudo. Instituições políticas, estruturas religiosas, hábitos idólatras. Por quê? Esse é o ponto. Porque o amor de Deus não só te resgata, mas ele transforma. O amor de Deus, ele não só nos livra do pecado, mas ele arranca o pecado de nós. Deus, quando nos chama para ser seu povo, ele quer nos purificar. Por isso, tem aquele autor que escreveu Afeições Religiosas, o Jonathan Edwards, ele diz que quando Deus nos alcança com esse amor, ele refina os nossos afetos. É isso que Deus quer fazer com você hoje. O amor de Deus é tão poderoso que ele faz a gente gostar do céu. Se no versículo anterior Baal dá bolo de uva passa e a gente segue instintivamente, bestialmente isso, agora Deus está dizendo, eu trouxe o meu amor, trouxe para perto, eu vou tirar tudo, mas não para castigo, mas para que esse coração seja curado e vou colocar neles amor por aquilo que eles devem amar. Isso é graça. Se você está aqui hoje dizendo, Deus, eu gosto tanto de ouvir a tua voz, isso é poder redentor de Deus. Deus, o Senhor me fez ter nojo do pecado, isso é graça de Deus. Deus está refinando os teus afetos.
O Espírito Santo está te purificando, e para isso ele vai mostrar, ó, eu vou separar, assim como é distante, diz o salmista, o Oriente do Ocidente, assim Deus afastou o pecado de nós. E o que é isso? É Deus dizendo para Oséias, vai lá, ama. Ela está correndo atrás do bolo, mas você ama, e eu vou tirar tudo, para que o coração dela seja purificado. Deus quer refinar os nossos afetos hoje. Na purificação, Ele quer afastar de nós o pecado. Ele quer remover tudo aquilo que nos tornaria, que nos daria um apoio falso. E aquele povo tinha bolo de uva de Baal, estola sacerdotal, festas, templo, tudo da vida religiosa, Deus está, estrutura política e religiosa, Deus está dizendo, não, vou tirar tudo. Todos os apoios falsos. E eles vão olhar só para mim. E vão se relacionar somente comigo. É duro isso? É, mas faz parte do amor. O amor redentor faz isso. Tirar os nossos falsos apoios e refinar as nossas afeições. Isso é graça de Deus, meus irmãos. E por fim, versículo 5. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. O que Deus faz nesse amor redentor? A purificação produziu fruto. A purificação trouxe retorno. Deus gerou um desejo profundo, volte-se ao Senhor e à sua bondade. O amor de Deus criou o desejo por Deus. O amor de Deus trouxe comunhão. O amor de Deus levou o povo a buscar a face de Deus. Então era a hora de voltar, de buscar, de amar, de desejar intimidade, não mais com Baal, mas com Deus. O amor de Deus produz o arrependimento. O amor de Deus devolve o povo para o seu Deus. É isso que o Senhor veio nos ensinar nesta manhã. Talvez você esteja sujo, mas há uma palavra de esperança para você. Há um Deus que ama de uma maneira redentora. Ele ama você, ainda que você siga Baal. E como é que Ele te muda? Ele faz você olhar para o Filho dele, que se fez pecado por você naquela cruz. E o que isso traz objetivamente? Deus te purifica dos teus apoios falsos e santifica as tuas afeições. E como que eu vivo depois disso? Se antes você buscava Baal e o que ele oferecia, agora, diz a palavra de Deus para você, você, filho, vai voltar e me buscar. O Senhor, seu Deus. O Deus de Davi, que na verdade aponta para o Redentor Jesus Cristo, o seu rei. E nos últimos dias, tremendo, você vai se aproximar do Senhor e da sua bondade. É isso que Deus quer fazer no meu coração e no seu hoje. Irmãos, eu preciso desse amor redentor. E humildemente eu quero dizer a você, você também precisa desse amor redentor. Nosso coração está entregue aos ídolos. E Deus hoje quer tirar os apoios falsos e santificar os teus afetos. Ele quer colocar o nosso coração nele. E para isso ele precisa tirar o coração das coisas e das pessoas. Deixa o Espírito de Deus fazer isso. O amor de Deus não é um sentimento, o amor de Deus não é também uma emoção, é uma decisão. Vai lá e ama. E ele amou. Portanto, Deus amou quem o abandonou. O amor de Deus está nivelado por Jesus, é alto. A métrica está lá em cima. Mas o Espírito dá poder para a gente amar nesse amor. Ah, mas olha o que foi feito comigo. O amor de Deus é incondicional. Ele amou quem o abandonou. O amor de Deus pagou o preço por resgate. O amor de Deus purificou quem resgatou. E o amor de Deus trouxe de volta para o relacionamento íntimo com Ele.
É isso que Deus quer fazer com a gente e derramar esse amor no nosso coração. Vamos pedir isso a Ele? Nesse momento de orar é o momento de se comprometer com a palavra. É o momento da gente fazer votos. Não porque a gente confia em nós, mas porque o Espírito de Deus derrama o amor de Deus no nosso coração. Como está o seu amor por Deus e como está o seu amor por você e como está o seu amor por pessoas com quem você tem que conviver. Se esse amor não é o amor redentor de Deus, que hoje a gente deixe Deus derramar esse amor no nosso coração. Oremos. Ó Deus, obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor é amor. O Senhor é amor. A tua palavra diz lá em 1 João que nós devemos amar uns aos outros, porque quem não ama não conhece ao Senhor, porque o Senhor é amor. Mas que amor é esse, Deus? É esse amor redentor. É esse amor que mostra a graça salvífica, de amar, Senhor Deus, pessoas que seguem os ídolos, amar pessoas que bestialmente, Senhor, de uma maneira cega no pecado, ó Deus, e conscientemente te abandonaram. Ó Deus, é esse amor, Deus, que paga o preço pelo resgate, não com prata e cereal, mas com a morte do Filho Santo na cruz. É esse amor, Deus, que santifica os afetos, que tira as bestialidades de dentro de nós e põe teu Filho aqui. Ah, Deus. Oh, Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe como o nosso coração não se conhece, porque ele é enganoso. Nós colocamos máscaras na vida e interagimos socialmente muitas vezes a partir dessas máscaras. Mas a tua palavra diz que o evangelho é a verdade. Tua palavra diz que, ó Deus, a verdade, Senhor Deus, ela comunga com a luz. E onde há luz, Senhor Deus, tudo que estava escondido aparece. Por isso, Deus, oramos como salmista. Sonda, Deus, o nosso coração. Prova os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, Senhor. Ó Deus, olha para o nosso coração, Senhor. E santifica os nossos afetos, Deus. Tira de nós aquilo que nos separa de Ti, que nos faz buscar apoio em coisas falsas, que estão desprovidas de divindade, de eternidade, que não têm isso para oferecer a nós. E por favor, Deus, pauta o caminho da comunhão. Pauta o caminho da comunhão. Nós queremos falar e nos ver, nos entender sondados pelo Senhor na oração. Nós queremos também, Senhor, ter ouvidos para ouvir o Senhor na palavra. Nós queremos, Senhor Deus, assim, nas disciplinas espirituais, sermos cheios de Jesus, pelo enchimento do Espírito Santo. Deus, nós queremos que a nossa vida seja Jesus e não nós. Que o nosso coração esteja cheio dele. Ó Deus, aqui estamos nós, cheios de entulho dos ídolos, seguindo bestialmente, Deus, prazeres oferecidos por Baal. Mas o Senhor tem as chaves do nosso coração e nos traz de volta para Ti. Deus, nós terminamos esse momento orando o que o salmista disse, que desgarrei-me como ovelha perdida. Procura o teu servo, porque não me esqueci dos teus mandamentos. Vem com esse amor redentor procurar as tuas ovelhas que se desgarraram. Procura-nos, Deus. Nós não nos esquecemos dos teus mandamentos. Que a graça do Senhor, ó Deus, que é operosa, aperfeiçoe teu Filho em nós, no nome dele que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado pela sua palavra, e a gente não deixe que a vida roube isso da gente, mas aquilo que é da palavra de Deus, que o Senhor nos falou hoje, a gente possa reter no nosso coração e na nossa mente. Amém.